João Júnior, que vai fazer a nossa exposição de hoje. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar esse momento conosco. Obrigado. Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma satisfação a gente voltar a essa casa para comentar algum ponto da nossa doutrina. Eu sempre digo, eu não digo mais que o palestrante é um privilegiado, porque a minha consciência externa me repreendeu que não existem privilegiados diante da lei de Deus. Mas eu me sinto sempre muito beneficiado com a possibilidade de fazer exposições, porque eu aprendo muito mais do que eu vou transmitir. Eu consigo transmitir, acho que nem 10% daquilo que a gente consegue aprender quando está preparando uma palestra. Mas eu queria parabenizar a ETA, que está saindo a faixa etária da adolescência, mas ela já nasceu adulta pela responsabilidade, pela seriedade com que os seus trabalhadores encaram a doutrina. Eu acompanho a trajetória da ETA desde o seu início. Já conhecia muitos dos seus trabalhadores antes, quando participavam dos mensageiros, e são pessoas responsáveis, dedicadas à doutrina. A ETA é uma das casas mais respeitadas de Porto Alegre, graças ao empenho e à responsabilidade dos seus trabalhadores. Meus parabéns a essa adolescente adulta. Nós comemoramos no dia 15 de abril os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das 5 obras da codificação, da codificação kardeciana. O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, lançada em 57, ele tem as bases da nossa doutrina, mas ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, que trata das causas primárias, Deus, os elementos gerais do universo, a criação, o fluido vital, etc. e tal. Essa primeira parte está ampliada, complementada na Gênese, que foi publicada em 1868. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, como coloca Kardec. E ela está complementada no Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. E essa segunda parte, ela trata da origem dos espíritos, da relação dos espíritos com os encarnados. A terceira parte trata das leis morais. E ela está ampliada, complementada, mais explicada ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. A quarta parte, que trata das esperanças e consolações, que são as penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, está complementada e ampliada no Céu e Inferno, que foi publicado em 1865. Todas as obras do Kardec são extremamente importantes, extremamente úteis. Aliás, Kardec, além dessas 5, ele publicou mais 9 obras espíritas e mais 9 obras não espíritas, antes dele se envolver com o espiritismo. Porque Kardec era eminentemente um educador. Ele publicou 9 obras sobre ciência, sobre educação. Mas todas as obras que ele lançou sobre o Espiritismo são extremamente úteis e necessárias para o nosso conhecimento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um conjunto de informações que, se forem utilizadas por nós no nosso dia a dia, nas nossas ações, faz com que a nossa vida se torne muito mais amena, muito mais agradável aqui no mundo material. O Evangelho está dividido em 28 capítulos. Desses 28, é claro que a gente não vai conseguir falar sobre cada um deles hoje. Nós precisaríamos de, no mínimo, umas 2 horas para falar de uma forma útil de cada capítulo. Mas vamos comentar alguns deles, salientar alguns pontos importantes para vocês terem uma ideia da importância e da utilidade desse nosso livro, que deve ser o livro de cabeceira de todo espírita, deve ser utilizado como norma de conduta para as nossas ações do dia a dia. No capítulo 1 do Evangelho, Kardec intitulou Não Vim Destruir a Lei, e ele fala das 3 revelações de Deus ao homem. A primeira com Moisés,
da qual Kardec cita como mais importante os 10 mandamentos, e ele diz que as demais leis que Moisés criou são leis civis, e diz Kardec, criadas para conter um povo que era indisciplinado e turbulento, mas eram leis para serem utilizadas na sociedade daquela época. Leis para todo sempre, para toda a eternidade, são os 10 mandamentos. Até eu já vi algumas comunicações espirituais, de espíritos falando que estudavam os 10 mandamentos do lado de lá. Porque era um código de leis de origem divina, foi trazido por Moisés de forma mediúnica. As demais leis foi ele que criou porque era necessário. Cada sociedade que se estabelece, e quando Moisés comandou o povo hebreu, eles eram recém estavam saindo do Egito, eles não eram um povo quando foram para o Egito. Faziam parte apenas da família do Jacó, e saíram de lá com 400 anos depois, com milhares de pessoas, aí que resolveram fundar uma nação, e eles não tinham muita experiência e eram espíritos realmente muito turbulentos, muito pouco evoluídos moralmente. A segunda revelação de Deus aos homens está centralizada no Cristo, e temos o seu evangelho, que é um código de condutas excelente. Eu costumo dizer que cada dúvida que a gente tiver em termos de relacionamento humano, se procurarmos o evangelho do Cristo, analisado à luz da doutrina espírita, nós vamos achar a solução. Se não encontrarmos, é porque nós não procuramos de forma mais aprofundada. A terceira revelação é o Espiritismo, mas o Kardec diz que o Espiritismo não está centrado em ninguém, ele é o fruto do ensino dos espíritos superiores. Mas o Kardec diz uma coisa nesse capítulo que é fundamental nós termos isso muito firme na nossa mente. O Espiritismo não ensina nada em desarmonia com as leis morais do Cristo. Ele procura complementar, organizar e explicar naquilo que a gente não consegue compreender direito. Pessoas de outras religiões não gostariam da minha opinião sobre isso, mas eu acho que não tem religião cristã mais cristã que o Espiritismo, porque o Espiritismo não pode estar 1 milímetro distorcido do ensino moral do Cristo. E a gente vê, às vezes, em algumas religiões, algumas coisas que destoam do ensino do Cristo. Mas, no segundo capítulo, intitulado Meu Reino é deste Mundo, Kardec enfatiza a vida futura, que é a base para que nós aceitemos como corretos os ensinos morais do Cristo. Nos diz Kardec que só a crença na vida futura torna racional os ensinos do Cristo. E realmente, imaginemos uma pessoa que não acredita numa vida futura e está passando por uma dificuldade para a qual ela não encontre solução nessa vida. Como é que ela vai se sentir consolada? É preciso que a gente acredite que há uma vida depois da morte, que nós somos uma alma que sobrevive à morte do corpo físico, e acreditando nessa vida futura, a gente pode entender que as dificuldades que enfrentamos neste mundo, um dia elas terminam. Não importa a causa, a origem delas ou a forma da dificuldade, um dia ela vai terminar. E mais do que isso, que eu acho impagável na nossa doutrina, é que ela nos diz que não existe erro que não tenha uma possibilidade de ser corrigido. Eu costumava falar em erros irremissíveis, mas a minha consciência diz, tu não deve falar isso, porque nem todo mundo entende o que é irremissível. Tá bom, tu não fala mais irremissível. É bom ter uma consciência que ela vai corrigindo aqueles erros que a gente costuma cometer de vez em quando. Mas então, essa visão que o Espiritismo nos dá a respeito da vida, ela é fantástica, ela é impagável. Imaginemos, eu sou um criminoso hoje, mas um dia eu vou ser um espírito de luz. E o grande exemplo que os espíritas têm é Emmanuel, que antes do Cristo era um bandido que costumava cegar os seus inimigos, e hoje é um espírito iluminado. Por quê? Porque Deus deu não só oportunidades para ele se corrigir, mas deu as condições para isso também. No terceiro capítulo, Há muitas moradas da casa de meu pai, Kardec fala dos diversos mundos habitados e diz que a nossa evolução não se dá toda na Terra.
que quando a gente aprender tudo que o nosso mundo nos pode fornecer de aprendizado, nós vamos encarnar em outros mundos até aprender tudo que há para aprender. Porque, diz ele, os mundos são todos eles solidários. Então nós vamos encarnar aqui um tempo, depois vamos passar para outros, à medida que vamos evoluindo, à medida que a gente superar aquilo que o mundo tem para nos dar em termos de ensinamento. O quarto capítulo, ele trata de um ponto que é também fundamental para os espíritas. Fala da reencarnação. Uma ocasião eu ouvi uma palavra do Chico, e ele diz assim: sem a reencarnação, nem a ideia de Deus faz sentido. E realmente, como é que nós podemos conciliar as aparentes anomalias que a gente vê no nosso mundo sem a ideia da reencarnação? Por que há pessoas más, de mau caráter, que prosperam, parece que tudo dá certo para elas, e pessoas excelentes de caráter, que parece que tudo dá errado, que sofrem, que têm dificuldades? Só a reencarnação explica isso. Quando nós passamos por dificuldade nesse mundo, diferentemente do que muitas pessoas, muitos espíritas principalmente pensam, não é simplesmente para a gente pagar o que a gente fez nas vidas passadas. As dificuldades que a gente enfrenta, na maior parte das vezes, são grandes benefícios que a lei de Deus nos traz. Eu estava lendo esses dias o livro Ação e Reação, e o o orientador estava explicando para o André Luiz sobre as doenças kármicas. E, via de regra, doenças kármicas são coisas que o espírito pede para ter, para evitar que se comprometa mais diante da lei de Deus. Então, nós temos uma visão, normalmente, muito distorcida da bondade, do amor do nosso Pai. Eu sempre costumo lembrar como um exemplo para isso, uma pessoa que eu conheci quando eu era criança, ele tinha uns braços pequenos, então eu já comentei aqui uma vez. Todo o braço, com as mãos dele, dava isso aqui. E ele era tremendamente agressivo. E eu lembro que uma vez uma pessoa me disse assim: isso aí está castigo, ele fez alguma coisa no passado, está pagando agora. Não era castigo, aquilo era uma muleta para ele. Uma vez ele tentou esfaquear alguém, porque ele era agressivo, e não conseguiu. Feriu a pessoa, mas não matou porque o braço era curto demais. Ou seja, ele veio com a condição física necessária para não se comprometer mais diante da lei de Deus. Como aquela história também da mãe do filho que tinha 4 anos, não tinha os braços, era cego, ia ter que amputar as pernas. E aí ela achou que era mãe disse: pô, minha criança tem 4 anos só, é cego, não tem braço, não vai poder andar mais. E aí o irmão disse para o Chico, quando essa mãe falou com ele, disse: olha, esse espírito se matou já 10 vezes, nas últimas 10 encarnações se suicidou. E ele pediu para que nós tirássemos toda a possibilidade de ele se suicidar pela 11ª vez. Ou seja, ele não estava sendo castigado, ele estava numa condição que lhe permitia ter uma encarnação sem cometer mais um suicídio. O próprio Cristo nos diz lá no capítulo 8, versículo 32 de João: conhecereis a verdade vos libertará. E aí os judeus disseram: mas como? Nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Ele disse assim: aquele que comete pecado se torna servo do pecado. Então, quando a gente quando a gente comete várias vezes o mesmo erro, ele se torna um reflexo condicionado de natureza inferior, e às vezes nós temos dificuldade para agir isentos desse reflexo condicionado. Eu acho que todos nós devemos já ter visto em nós mesmos exemplo disso. Porque se não fosse assim, nós espíritos seríamos perfeitos. A gente tem todas as informações que a doutrina nos dá, mas nós conseguimos agir sempre de acordo com a doutrina? Não. Por quê? Porque nós criamos vícios de comportamento dentro de nós que são difíceis de tirar. Eles saem na base do esforço. Então, às vezes, o espírito precisa de algumas limitações para que ele suste aquela jornada, ou aquela série de jornadas em que ele está se viciando num comportamento errado. Então, só a reencarnação explica essas coisas. O capítulo 5, eu acho que é o mais lido pelos encarnados. Bem-aventurados os aflitos.
Neste capítulo, a gente tem explicação para as mais diversas dores enfrentadas pelos encarnados e mais. Tem uma informação de Kardec que nos mostra que a nossa felicidade está na nossa mão. Lá nesse capítulo 5, no item 4, Kardec diz que a maior parte das dores que nós enfrentamos hoje não tem nada a ver com o que a gente fez no passado. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. São consequências das nossas ações erradas praticadas hoje. Eu sempre costumo lembrar que Deus, Ele não nos põe aqui no mundo para a gente sofrer. Nos põe aqui para a gente aprender. Mas, por exemplo, se eu tenho uma remuneração que me permite comprar uma bicicleta, mas eu quero ter um carrão, e eu compro esse carrão porque tem meu vizinho, alguém que eu conheço que tem um carrão, eu compro e eu não posso pagar, depois estou lá arrancando os cabelos, cheio de dívidas. Eu encarnei para passar por essa situação financeira difícil? Não. Eu criei com a minha ambição, com o meu orgulho, com a minha vaidade, por eu não saber conter a minha ambição, a minha vontade de mostrar o que eu não sou, em termos financeiros. Se eu passo uma grande parte da minha encarnação ingerindo bebidas alcoólicas, de repente eu estou com o meu estômago detonado, estou cheio de gastrite, estou com úlcera, isso foi programado? Não! É uma consequência de um erro que eu estou cometendo agora. Então, a maior parte das vezes que a gente sofre na encarnação não tem nada a ver com o que foi programado. Se vocês lerem o Evangelho lá no capítulo 5, no item 4, vão perceber isso. A maior parte que a gente sofre não tem nada a ver com o que foi programado. É porque a gente está errando. E a minha consciência externa não gosta que eu diga isso também. Eu digo que a gente não é feliz porque nós não temos competência para construir essa felicidade. Nós agimos errado, nós nos estressamos demais, nós não nos conformamos com as coisas que não podemos mudar. Nós queremos que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem, mas isso é uma grande bobagem, porque se elas forem como eu quero que elas sejam, isso não vai mudar a nossa felicidade. Se eu for morar hoje num mundo onde todo mundo é feliz, porque todo mundo é perfeito, eu vou continuar sendo esse ser imperfeito e infeliz que eu sou, porque eu não tenho competência para ser feliz, eu não sei construir a minha própria felicidade. Quando a gente aprender a viver em harmonia com as leis de Deus, não importa se as pessoas vão ser boas, ruins, se vai estar chovendo, se vai estar fazendo sol, nós seremos felizes. E eu sempre lembro que a maior parte das pessoas que eu conheço não sofre pelo que acontece com elas, mas sofre pela forma equivocada como vê o que acontece ao seu redor. Ah, mas tem muito crime, tem muita injustiça, tem muito isso, muito aquilo. Não existe injustiça no nosso mundo. Existem pessoas praticando injustiças, mas ninguém sofre injustiça. Porque Deus é justo e não acontece nada no universo sem que Ele saiba e sem que Ele permita. É claro que com a nossa visão de vida, em que a gente percebe só o que está acontecendo nessa encarnação, nós temos dificuldade para compreender isso. Por isso é necessário que nós procuremos estudar a nossa doutrina o máximo possível, para que a gente, compreendendo as leis de Deus, se sinta mais seguro, mais tranquilo para enfrentar as adversidades que fazem parte da trajetória de um espírito encarnado em busca da evolução. Quando nós compreendemos melhor a lei de Deus, desculpa, as nossas dificuldades, elas não precisam sair do nosso caminho. Nós nos tornamos maiores do que elas, e elas não nos derrubam mais. Mas quando a gente não conhece a lei de Deus, às vezes um probleminha pequeno se torna um problemão na nossa frente. Eu já comentei aqui uma vez de uma colega minha que financeiramente não tinha problema nenhum, ela ganhava um salário casualmente grande, ela e o marido trabalhavam na mesma empresa, tinham um salário, na época era 3 vezes maior que o meu, e o meu não era ruim. E aí um dia ela disse, você já viu a inflação, como é que está? Quanto é que está um litro de uísque? Pô, vou sofrer por causa do preço do litro de uísque? É falta de motivo para sofrer. Ou seja, ela não tinha motivo, mas assim, como diz o Emmanuel, as facilidades amolecem a têmpera do espírito. Quanto mais facilidade, mais eu vou dar importância para coisas que não são importantes. Então é preciso nós conhecermos as leis do Pai e procurarmos viver em harmonia com elas.
Observemos o que diz o Espírito Sansão no item 21 desse capítulo 5. Ele fala sobre as mortes prematuras. Ele diz assim: humanos, precisais elevar-vos acima do terra a terra para compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais ver a cega fatalidade. Por que avaliar a justiça de Deus pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos, por mero capricho, se aplique a vos infligir penas cruéis? E ele diz assim, nada se faz sem um fim inteligente, e tudo tem sua razão de ser. Nós podemos comparar a forma como nós frequentemente avaliamos as coisas que o Pai coloca no nosso caminho, como as crianças pequenas às vezes avaliam o que os pais fazem com elas. A criança quer brincar com fogo, alguma coisa que vai causar mal, o pai ou a mãe impede, e às vezes ela fica revoltada, parece que o pai ou a mãe estão trabalhando contra ela, estão agindo contra ela. Mas às vezes o pai tem que deixar que a gente enfrente uma dificuldade para a gente perceber que não é aquele caminho. Eu lembro de uma amiga minha que tinha uns 2 anos, 3 anos, e ela estava sempre querendo botar a mão no fogão a lenha. E a mãe estava em volta, sempre cuidando. Aí um dia a mãe dela percebeu, escondido, daqui a pouco eu me distraio, ela enfia a mão lá e se queima mesmo. Aí um dia ela estava na frente da mãe, olhava para a mãe, foi na direção do fogão, olhava e ria. E a mãe ficou quieta. Aí ela encostou a mão do lado do fogão. Não chegou a fazer bolo, nada, mas ardeu. Daí em diante ela chegava perto para fazer e não encostou mais no fogão. Né? E às vezes o Criador tem que deixar que a gente ande como a gente quer, né? Para a gente encontrar as consequências, para perceber que aquele caminho que ele antigamente impedia que a gente trilhasse, ele nos trouxe sofrimento. Porque o mundo nos dá aquilo que nós damos para ele. As pessoas vão me tratar da forma como eu as induzo pelo tratamento que eu dou a elas. O que acontece na nossa vida é exatamente o que acontece na nossa agricultura. Ninguém planta arroz querendo colher trigo, soja, não, para colher arroz. Né? Eu não posso plantar ações negativas na minha vida e achar que a colheita vai ser de coisas boas. A vida me responde da forma como eu ajo. É necessário que haja uma série de leis criadas por Deus para regular as ações, as relações entre os seres humanos. Se cada um de nós fizer o que quer, imagina, é impossível que a gente não avance sobre os direitos dos outros. Então é necessário que nós tenhamos limites para as nossas ações. Mas se aprendermos a viver dentro desses limites, respeitando os nossos irmãos, a vida fica mais fácil, as relações ficam mais agradáveis. No 6º capítulo, intitulado Cristo Consolador, Kardec reproduz aquela passagem, uma das mais conhecidas do Evangelho de Mateus, que o Cristo diz assim: vinde a mim, vós que andais aflitos, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre que cito esse texto, eu costumo lembrar que ele pode ser considerado, sim, uma oferta de auxílio para momentos de dificuldade, porque Jesus sempre nos ajuda quando a gente pede alguma coisa útil, embora nem sempre nos dê o que a gente quer, mas nos dá o que a gente precisa. Mas é mais do que isso aí. É aquilo que eu falei agora há pouco. Ele está dizendo assim, Júlio, quando estiver cansado de sofrer por viver afastado das leis de Deus, utiliza os meus ensinamentos, que são uma síntese das leis do Pai, como norma de conduta, que a tua vida fica mais fácil. Nós só sofremos por vivermos em desarmonia com a lei do Pai. Quando vivermos harmonizado com a lei de Deus, a vida fica mais fácil. Mas muito mais fácil. Porque Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente evolua. E por que Deus quer que a gente evolua? Porque nós, evoluindo, vamos adquirindo aos poucos competência para dirigir nossas vidas sem sofrimento. E Ele quer que nós sejamos felizes. Mas como Ele é justo, Ele quer que nós construamos a nossa felicidade. E aí, se eu não ajo em harmonia com as leis dEle,
que são normas que fazem com que eu possa viver em harmonia com os meus irmãos e, consequentemente, viver em paz, se eu não faço isso, como é que eu posso esperar que a resposta às minhas ações erradas seja boa? Se eu ajo contra a paz, como é que eu posso esperar receber em contrapartida a paz? Eu preciso construir o mundo que eu quero viver. E nesse capítulo tem 4 comunicações do Espírito de Verdade, que foi o coordenador da codificação kardeciana. E entre algumas coisas, ele diz assim: espíritas amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por que o primeiro é amai-vos? Porque, por mais que a gente se instrua, e nós espíritos devemos saber bem disso, se a gente se instrui e conhece a lei do Pai, mas não consegue ainda colocar em prática, a gente não se beneficia desse conhecimento. E tudo que nós precisamos na nossa vida é aprender a amar. Mas o amor não pode ser estático, ele tem que ser transformado em obras em benefício do nosso semelhante. E aí, ele deixa de se chamar amor e se chama caridade. E a caridade é a única coisa que nos faz evoluir moralmente. É movimentar o nosso amor em função da felicidade do nosso semelhante. Quando eu trabalho apenas buscando a minha própria felicidade, egoisticamente, eu não alcanço a felicidade. Eu só me torno feliz quando eu começo a esquecer de mim e começo a trabalhar, a buscar a felicidade do meu semelhante. E é dessa forma que a caridade opera a nossa mudança interior, a nossa modificação moral. Por mais que nós conheçamos as leis morais, por mais que conheçamos as leis materiais, se não praticarmos a caridade, não vamos evoluir. E por que eu estou dizendo praticar a caridade, não fazer o bem? Porque fazer o bem não é obrigatoriamente caridade. Eu posso auxiliar alguém que precisa, mas se eu praticar esse auxílio sem a intenção única de levar o benefício para o meu irmão, não será caridade. Por exemplo, eu encontro alguém que está precisando de agasalhos, né, e aí eu tiro a minha roupa no meio da multidão, né, olha como o Júlio é bom, vai dar a roupa dele. Não é porque eu quero ajudar, é porque eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu sou alguém especial. E aí as pessoas veem e ficam admiradas, né? E eu ganhei a minha recompensa. Mas isso não me modificou para melhor interiormente. Porque eu não pratiquei um ato visando o bem-estar do meu semelhante. Eu quis simplesmente me exaltar diante dos outros. Quando eu pratico o bem, mesmo que ninguém veja, mas a minha intenção é única e exclusivamente beneficiar alguém, aí é caridade. E aí ela aos poucos vai me transformando interiormente para melhor. Por isso, lá no item 12 do capítulo 13 do Evangelho, o Espírito Vicente Paulo diz que nós não podemos almejar atingir as alturas espirituais senão pela prática da caridade. Que só na prática da caridade o Espírito encontra ventura e consolação. É claro, como eu disse antes, eu não tenho como eu comentar todos esses itens, todos os 28 capítulos do Evangelho, não haveria tempo, mas eu queria falar de mais dois rapidamente. Um é o capítulo 19, que fala da fé que transporta montanhas. E a fé é fundamental para nós, que ainda somos espíritos muito imperfeitos e vamos encontrar muitas dificuldades no nosso caminho, principalmente decorrentes da forma errada, da forma equivocada, como nós vemos o que acontece. Mas se encararmos todas as dificuldades com fé, com confiança em Deus, a gente sofre muito menos. Mas muito menos. E o capítulo 26, ou melhor, 27, Pedi e obtereis, é o capítulo em que Kardec fala da prece. E aí o Kardec tira todo o lado místico, mágico da prece, porque ele explica de forma racional como é que ela funciona. E aí a gente passa a perceber de uma forma muito racional que a prece tem como funcionar e pode funcionar mesmo.
E aí, unindo essas duas coisas, né? A fé e a oração, a gente se beneficia enormemente. A oração, ela não é simplesmente um pedido para que Deus ou os bons espíritos nos auxiliem quando a gente estiver atravessando uma dificuldade. É claro que a gente consegue, sim, ajuda para a dificuldade. Mas mais do que isso, ela pode funcionar como vacina. Por quê? Porque o que os espíritos superiores mais gostam de fazer é nos ajudar a vencer as nossas imperfeições. Por quê? Porque vencendo as imperfeições, cada vez nós somos mais donos de nós mesmos, cada vez precisamos menos de ajuda. E se pedirmos auxílio para eles, eles nos dão o auxílio. Eu mudei a posição aqui. Ah, não, está aqui. Achei que eu tinha perdido a página. No item 22 do capítulo 27, o Espírito Cassina V. Monod fala sobre a prece e diz assim: vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas que necessitais em realidade. Inútil pedir a Deus que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias, que vos dê riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Pedi antes de tudo que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e consolações se derramará sobre vós. Quer dizer que quando eu pedir para me melhorar lá na prece, eles vão derramar consolações? Não. A forma como eu vou passar a viver pelo auxílio deles é que vai fazer com que a minha vida seja uma vida mais tranquila, uma vida mais agradável. Por quê? Porque se eu agir cada vez melhor, cada vez mais em harmonia com a lei de Deus, eu vou estar construindo a minha própria paz. Então, diferentemente do que a gente pensa, a prece não é só para pedir ajuda. Eu estou doente, eu estou com alguma dificuldade, tem alguém que não gosta de mim, alguém que quer me prejudicar. Não. Oremos o máximo de vezes que puderam para pedir ajuda, para nos tornarmos melhores. O resto, o que o Cristo disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo de misericórdia. Mas a gente não procura em primeiro lugar o reino de Deus. A gente procura o resto. E o resto não é o que vai nos fazer felizes. E o que vai nos fazer felizes é vivermos em harmonia com a lei do Pai. É nos melhorarmos moral e intelectualmente. Eu me empolguei, estourei o tempo, desculpe. Espero que a gente tenha, de alguma forma, sido útil com esses comentários, que os nossos amigos espirituais nos auxiliem a compreendermos cada vez melhor esse livro fantástico, que deve ser o nosso livro de cabeceira, e que eles nos auxiliem também a usar esses conhecimentos que esse livro nos traz nas nossas ações do dia a dia, para que assim a gente construa cada vez mais a nossa própria paz. Muito obrigado.